Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Quinta com Debate, a live semanal da Apresse, que traz aqui para discussão no canal YouTube Apresse Ceará temas de grande relevância para as gestões municipais. E no nosso tema de hoje, nós vamos discutir sobre a regulação pelos consórcios e o fortalecimento da política de manejo de resíduos sólidos. Avisa aí que a Quinta com Debate já começou, compartilhe o link do nosso canal e convida todas as pessoas que atuam na área da gestão ambiental e da agricultura, meio ambiente como um todo, para que possa estar aqui conosco discutindo com um time de excelência, time esse que eu tenho assim a grande honra de apresentar neste momento, né? Então, mais uma vez sejam muito bem-vindos, um abraço a todos vocês. Antes de apresentar o time, quero lembrar que interajam conosco aqui no chat, escreva o município de onde nos acompanha para a gente dar um alô para vocês durante a nossa live de hoje. Vamos aqui conhecer os nossos convidados especiais de hoje. Então, eu tenho a honra de chamar nesse momento para compor aqui o nosso painel, o nosso primeiro convidado, o Elano Damasceno. O Elano é superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da região metropolitana B. Ele atualmente também ocupa o cargo de presidente da Associação das Gestões Ambientais do Ceará, parceiro aqui da Apresse, parceiro dos municípios nessa seara, na luta por uma política de meio ambiente sustentável. Elano, bem-vindo, gratidão a você por estar aqui conosco, discutindo esse tema de tão grande importância. Dê aí os seus cumprimentos iniciais para quem nos acompanha no canal. Boa tarde, Del, boa tarde a todos, Pablinho, André, Daniel. O agradecimento é todo meu, Del, por mais uma vez estar aqui na Quinta com Debate, nessa seara de discussão em favor dos nossos municípios. Eu é que agradeço. Obrigada, Elano, e vamos enriquecer esse debate hoje para botar aí um quê de curiosidade sobre esse tema que vocês estão trazendo aqui para a discussão no nosso canal. Nosso próximo convidado também é um grande parceiro aí dos municípios, né, na área de meio ambiente, é o André Wirsbick. O André é gestor ambiental, experiente, há muito tempo nessa área, é professor universitário e também superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos da região do Sertão Centro-Sul, né, o Consensul. Ele também ocupa, juntamente com o Elano aí, né, o cargo de vice-presidente da Associação das Gestões Ambientais do Ceará. Eu quero até aqui fazer uma ressalva para quem nos acompanha e escuta falar pela primeira vez na AGAS. A AGAS é cria da Apresse, né, pode-se assim dizer, né, porque foi um projeto pensado aqui dentro, na época com o Nicolas Fabre, que era o nosso analista na área de meio ambiente, hoje articulado com grande maestria pelo Daniel, que daqui a pouco vai entrar aqui com vocês, e a gente sente um pouco pertencer a essa família Agasse, é uma honra, né, a gente ter feito parte desse processo enquanto associação de municípios. André, faça aí os seus cumprimentos iniciais. Boa tarde a todos, é um prazer enorme de eu estar aqui, né, e ainda mais acompanhado aí do Elano e do Pablinho, a qual a gente faz referência também ao Daniel como técnicos, né, que somos. E é isso, vamos trazer aqui um assunto, né, de suma importância, é um assunto que ainda está sendo embrionário, né, tendo em vista que a gente está na fase inicial dos consórcios, a gente realmente precisa caminhar, né, da forma melhor possível com esses consórcios. Então, que a gente tenha uma boa tarde, um bom trabalho. Perfeito, André. Principalmente que o Ceará foi um estado de vanguarda no que se diz respeito aos consórcios na área de saúde, né? Então, dar força, dar musculatura para os consórcios de meio ambiente em todas as suas interfaces ou os multifinalitários é muito importante nesse momento. E o nosso próximo convidado é o Pablinho Siqueira. Ele que é advogado, consultor em saneamento básico, foi diretor-presidente da ARES, né, agência reguladora, né, aqui do Ceará, foi também ex-presidente do SAE, de Morada Nova, e está aí também nessa seara, juntamente com esse grande time e outras pessoas, outros atores importantes, tanto do governo do estado como de outros municípios, para fortalecer essa gestão consorciada que a gente, inclusive, teve um seminário essa semana, a gente sabe que é muito boa para os municípios. Pablinho, com você.
É o seu microfone. Boa tarde, Del, boa tarde, Elano, André, meu amigo Daniel, né? Sem dúvida nenhuma, como você falou, o tema da regulação é um tema novo, instigante, né? E o Ceará, como sempre, tem a sua vocação à vanguarda, né? Então, fico muito feliz por esse momento, sem dúvida nenhuma, será uma tarde muito proveitosa, de muitos conhecimentos aqui, e muito debate para todos nós. Obrigada, Pablino, por sua presença e por estar aqui compartilhando seu conhecimento juntamente com esse time de peso. Para completar aqui o nosso time de excelência, a gente convida agora o nosso analista aqui da Prece, Daniel Camussa, ele que é também analista das áreas de agricultura e desenvolvimento rural, além de meio ambiente, uma tarefa grande, né, Daniel, aqui na Prece, e que acompanha diuturnamente os municípios aí nas suas necessidades e demandas. Então, Daniel, com você. Boa tarde, Del. Queria aqui, em nome do nosso presidente Júnior Castro, cumprimentar todos os secretários de Agricultura, secretários de Meio Ambiente, afinal, todos os secretários municipais, os técnicos municipais, os prefeitos e todos que estão assistindo o nosso Quinta com Debate. Queria também saudar aqui os nossos palestrantes, Elano, André e Pablinho, que esses são realmente os especialistas que vão discorrer os temas de hoje. E como já foi dito aqui, são temas importantes, porque nós vamos tratar de gestão de resíduos, nós vamos tratar de consórcio público, nós vamos tratar de regulação do serviço, né? Todos esses temas importantes, inclusive são temas, pautas nossas aqui da Prece, das mais importantes na área do meio ambiente, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês a presença e dizer que não são temas fáceis, Del, são temas, inclusive, difíceis, porque envolve muitos aspectos, aspecto social, aspecto financeiro, aspecto político e também um aspecto legal, porque existem algumas legislações que nós temos que seguir, né? Mas isso aí eu vou deixar para os nossos especialistas comentarem. Então, uma boa tarde de trabalho a nós. E nós vamos ficar aqui só anotando para depois perguntar para eles, né? Porque com certeza você que está aí no nosso canal também está com seu papelzinho, fazendo as anotações, vamos escrever aqui no chat as perguntinhas, porque a oportunidade, a hora de tirar dúvidas é agora, né? Então, vamos começar o nosso bloco 1, que é o bloco das apresentações técnicas, para a gente instigar aqui o debate para vocês, no segundo momento, que será o das perguntas, né? A gente sabe, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal, que as obrigações acontecem nos municípios, né? Os municípios são a menor fração do Pacto Federativo, né? Se você pegar União, estados e municípios, na divisão geográfica é a menor fração, mas é onde se tem o maior número de obrigações, de competências e uma complexidade de demandas populacionais enormes que os gestores municipais precisam proporcionar e garantir a melhor solução para esses problemas e para essas execuções dessas políticas, né? E que isso, de maneira isolada, é muito difícil. Então, é relativamente novo, como o próprio Pablinho falou aqui, a política de consórcio, mas a gente viu que, através dessa articulação de consórcios públicos, essa tem sido uma estratégia, uma alternativa bem estratégica para que, de modo colaborativo e cooperativo, os municípios pequenos se unam e somem força para poder executar essas responsabilidades com maior facilidade, com maior economia, com maior agilidade e, principalmente, com maior efetividade no atendimento às demandas da população. Então, para a gente entender um pouquinho dessa história, para a gente saber um pouquinho sobre como os consórcios públicos intermunicipais, nesse momento de manejo de resíduos sólidos, né, quais foram os avanços e os desafios que eles enfrentaram e vão enfrentar ainda, tem por vir, para que isso se efetive e possa contribuir com o fortalecimento dessas políticas públicas. A gente convida aqui o presidente da Agárcia, Elano Damasceno, para nos explicar e a gente poder entender melhor isso. Ok? Elano, está com você. O microfone. Mais uma vez, o meu mais cordial boa tarde a todos, os nossos colegas, a você, Del, sempre querida e sempre atenciosa com todos nós. De já eu vou lhe pedindo que me diga o tempo, né? Eu tenho quantos minutos, para poder me chamar a atenção, senão o assunto é tão bom, a companhia de todos é tão boa que eu posso me extrapolar. 10 minutos. 10 minutos, pronto. Eu vou ficar aguardando aí você me ajudar no tempo. Bom,
Eu queria iniciar dizendo da importância que essa política ambiental do Estado do Ceará trouxe para os municípios. Eu reputo hoje como uma política não mais de governo, e sim uma política de Estado, de fundamental importância para os municípios. Dificilmente sabemos todos nós que os municípios, que essa política não pode mais recuar. Os municípios realmente necessitam, inclusive, do apoio financeiro trazido pelo ICMS ecológico, e que os municípios entregam uma boa parte disso para os consórcios públicos. E eu digo uma boa parte porque um valor a mais mensal que sempre escapa daquele valor do contrato de rateio vai para o município para que ele possa entregar o seu fundo de meio ambiente e, portanto, usar nos objetivos, utilizar esse recurso para os objetivos já consignados nessa política ambiental. Eu acredito que nós já estamos num patamar avançado, isso é fato, porque somos 171 dos 184 municípios do Estado do Ceará, 171 consorciados, todos já com o arcabouço jurídico preparado, com a fundamentação necessária, inclusive administrativa, para que o bom funcionamento dos consórcios seja realmente efetivado. E aqui está o ponto: efetivar, retirar do papel com segurança jurídica, segurança financeira, para realmente acabar com os lixões no Estado do Ceará. Nós não podemos esquecer que os consórcios públicos de manejo de resíduos sólidos, eles foram criados com esse objetivo, de erradicar de uma vez por todas os lixões do Estado do Ceará, que nas últimas contabilidades, na última contabilização desse número, chegava a mais de 311 lixões a céu aberto, isso sem contabilizar aqueles que já foram desativados e que estão aí a céu aberto também, aqueles terrenos que ainda comportam muito lixo. Isso é uma chaga na sociedade, esses lixões. Então, o compromisso do gestor público, dos prefeitos, dos técnicos, nós que somos municipalistas, nosso compromisso é erradicar de vez com tudo isso. E eu não entendo como uma política ambiental fortalecida, como esta que nós estamos a conversar, não entendo que exista outra. O consórcio público, por sua natureza, principalmente quando se trata de municípios, ou seja, um consórcio interfederativo, eles são, no meu modo de entender, o melhor mecanismo para que os municípios possam efetivamente solucionar esse problema. E aí eu posso até citar, dizer aquilo que é comum, sem nenhuma forma rebuscada. A união faz a força. Ou seja, os municípios juntos, se sozinhos era difícil, quase impossível, juntos a situação melhora efetivamente. Nós precisamos perceber, Del, queridos colegas, aliás, nós percebemos, mas precisamos entendê-lo com praticidade, de que os consórcios, eles não são concorrentes dos municípios. Muito pelo contrário. Eles são uma extensão dos municípios. Eles devem ser entendidos, nesta extensão, como a mão que vai tratar de forma conjunta a solução, as medidas que devem ser tomadas com relação ao encerramento dos lixões. Portanto, partindo dessa premissa, é interessante nós, até como uma segunda fase para a efetivação disso tudo, do que nós estamos a conversar, nós precisamos ter uma compreensão. E podemos, em determinado momento, questionar. E não há essa compreensão? Mas ela precisa ser fortalecida. E aí eu trago algumas situações que nos remetem a desafios, realmente. São muitos, mas eu poderia elencar alguns substanciais, como precisamos institucionalizar o debate, para que esse debate tenha repercussão na sociedade, na classe política. É o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, nesse espaço preciosíssimo que a prece abre para os municípios. Essa discussão, isso é de fundamental importância. Agora mesmo, nós
estamos vindo, terça-feira, de um debate importantíssimo, presencial, lá na Prece, promovido pela Prece, esse encontro, juntamente com o CODESUL, consórcio público de manejo de resíduos sólidos, mas já multifinalitário, que tem enxergado neste mecanismo, no consorciamento, inúmeras situações em benefício, que serão benefícios para os municípios, licenciamento ambiental, o COSIM, quer dizer, o Sistema de Inspeção Municipal, não só mais o manejo de resíduos sólidos. Isso é um avanço. Portanto, o que nós vivenciamos nessa terça-feira foi riquíssimo, porque ali, mesmo que não se concorde, mesmo que haja críticas, e o debate é para trazer esta situação, nós podemos trocar experiências, ouvir quem está fazendo, ter novas sugestões de quem está assistindo. Portanto, foi riquíssimo. A Del fez a apresentação maravilhosamente, como sempre, do evento em si, e isso nos deixou, nós da Agasse, principalmente aqui, o nosso colega, o meu amigo André, que é superintendente também, muito satisfeitos, porque é isso que nós queremos. E é com essa formatação de institucionalização, que eu ainda acho que seja um desafio, que nós precisamos manter, para usar uma expressão moderna, manter esta pegada. É a luta da Agasse, a Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará, associação vinculada à Prece, como bem disse a Del, nascida dentro da Casa Municipal, procurando o fortalecimento municipalista, procurando a essa instituição do debate. E aí, em decorrência disso, nós temos várias situações que, inclusive, conversando com o Daniel, nós já vamos procurar um evento próprio. O presidente Júnior recebeu a Agasse, juntamente com o Daniel, estivemos com ele preocupado com essa questão municipal, principalmente dos consórcios públicos, do manejo de resíduos sólidos. Então, nós vamos trabalhar aí, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, novos eventos, novas datas, exatamente para institucionalizar o debate. E aí os desafios? Educação ambiental, em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quinto lugar. Sem ela, nenhuma efetividade, nenhum recurso será necessário. Nós precisamos educar a sociedade, todos nós precisamos nos educar de forma ambiental, nas escolas, talvez o melhor cenário para absorver e com melhor significação de aplicação no dia a dia, a escola, principalmente a escola pública. Nós precisamos juntar a classe política, o prefeito, o vereador, levar a discussão para as audiências públicas, nas câmaras municipais, para que essa classe política municipal tenha conhecimento do consórcio público, saiba que ali existe um apoio para o prefeito poder exercer essa atividade tão nobre que é gerenciar, que é comandar o município, para acabar o seu lixão. E quando nós falamos em acabar o lixão, ele inclusive, a solução para muito da saúde. Quantas doenças, quantas arboviroses que estão aí por causa dos lixões também. Mas, para que eu não fique tanto no pensamento abstrato, caminhando nessa linha de que nós, para efetivar essa política pública ambiental, mostrando como desafios, além disso, nós precisamos, por exemplo, através do consórcio público, e é uma boa oportunidade, a capacitação técnica dos servidores municipais, ou seja, transformar o pensamento, qualificar o pensamento, porque os técnicos, os secretários, os servidores públicos municipais, eles são a grande alma da situação. São eles que efetivam realmente essa política pública no dia a dia. O apoio do município, sem o apoio do município, o consórcio é sozinho. É uma multidão, é um amontoado de municípios, porém sozinho. Todos precisam estar integrados e entendendo a política. E aí volto para o início, institucionalização do debate, que aí nós estaremos trazendo para o conhecimento de todos. Outro detalhe importantíssimo, principalmente quando eu falo... Pronto, vou encerrar. Outro detalhe importantíssimo quando nós trazemos a questão da institucionalização do debate é trazer a população para essa compreensão, através dos mecanismos que nós temos, através das audiências públicas, de reuniões com os conselhos, trazer a universidade. E hoje, Del, vou encerrar realmente, nós temos um problema não, nós temos uma solução muito importante que o Pablinho vai trazer, que é a regulação e a fiscalização. E que nós, pensando enquanto consórcios, temos um modelo
muito importantes a ser seguido obrigatoriamente e com várias opções para os consórcios trazendo aos municípios essa solução que é a regulação, e eu estou muito ansioso aqui para ouvir também o Pablinho, porque ele, como expert dessa matéria, trará uma boa contribuição. Muito obrigado, Del, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui na Prece, na Casa da Prece, e podendo falar para os nossos amigos aqui no estado do Ceará todo. Obrigada, Elano, excelente esclarecimento, um resgate muito importante desse papel fortalecedor da gestão pública pelas iniciativas consorciadas. Antes da gente passar aqui para o nosso próximo palestrante, debatedor, na verdade, eu quero dar aqui um alô especial aos municípios que estão aqui presentes na nossa live, ouvindo essa mensagem e tirando daqui, com certeza, excelentes lições para a sua prática aí na vivência do município. Um abraço para o pessoal de Várzea Alegre, Acopiara, Apuiarés, Aurora. Espera aí que o mouse encrencou aqui comigo. Aurora, Bela Cruz, Boa Viagem, Camocim, Catarina, Grangeiro, Independência, Itatira, Jaguaruana, Pena Forte, Saboeiro, Solonópolis, Viçosa do Ceará, e um abraço especial também aqui para o pessoal dos consórcios do Codesul, um abraço grande aí para todo o pessoal aí do Codesul que esteve conosco essa semana, do CPMRS do Litoral Norte, né, o consórcio do Litoral Norte, o do consórcio Conserce 2 da região do Sertão Central. Então, um abraço enorme para vocês e muito obrigada por acreditar no debate de hoje, estar aqui conosco, e mais um município se inscreveu, o município de Cariús. Grande abraço. Aproveita que você está aqui conosco, está gostando com certeza do debate, faz um print da tela ou uma foto sua aí, diz, estou na quinta com debate, marca o canal, no Instagram, o perfil, @Prece Ceará, que aí a gente aqui na comunicação nossa com a Carol e o Jackson vão buscar a postagem de vocês e replicar nas nossas redes sociais, dando um grande zoom aqui, botando esse tema nos holofotes aí na internet. Então, faz isso aí, daqui a pouco eu vou fazer a minha chamada aí, eu vou postar o nosso status aqui. Então, um abraço aí para vocês mais uma vez. Não esquece, tá bom? Elano, muito obrigada aí pelas suas considerações, né, como falamos aí, e nós vamos aqui já pensando aqui que, como a gente falou, esse tema, ele é um tema que vem se fortalecendo, no ano de 1990, mais ou menos, surgiu o papel das agências reguladoras, né, que foram instituídas em princípio como autarquias de regime especial, que tinham como objetivo regular, controlar e fiscalizar a execução de serviços públicos em geral que eram transferidos para o setor privado, né, por intermédio de concessões, de permissões e outras formas de delegação. Então, em regra, esse objetivo era um padrão para garantir a qualidade e a prestação do serviço para os usuários que que necessitavam desses acessos. E isso hoje vem tomando um novo corpo, um novo formato, vem se expandindo, e para que a gente possa aqui receber essas noções gerais sobre essa parte em que toca ao consórcio público atuar como uma instância de regulação, a gente convida aqui o Pablinho Siqueira, que é advogado e consultor ambiental, para conversar conosco sobre essa pauta. Pablinho, com você, para nos explicar essa novidade aí, esse grande ganho aí que os consórcios, na minha percepção, passam a ter com essa atribuição. Com você, 10 minutos. Tá, ok. Agradeço, Del. É uma missão difícil falar aí depois do Elano. Tem um profundo conhecimento, uma profunda vivência nos municípios, né, e sabe como é que funciona toda essa dinâmica muito bem, né, principalmente na área dos resíduos sólidos. E um detalhe que o Elano falou e que você também comentou, e eu peguei o gancho, uma coisa que a gente não percebe, mas é muito importante. Nós vivemos nos municípios. As pessoas, né, em primeiro lugar, elas procuram os serviços municipais, elas precisam dos serviços municipais, e é a partir do município, né, que as atividades se desenvolvem, né, ficando o Estado e a União, apesar de serem detentores, constitucionalmente falando, de mais recursos, né, e até menos responsabilidades, em segundo plano. Então,
o município, de fato, é aquele que a gente tem que ter um olhar com maior importância, com maior carinho, e que precisa, né, de fato, avançar cada vez mais para que se desenvolva, né, e conquiste, né, e alcance os objetivos que todos nós queremos, uma sociedade mais justa, desenvolvida. E um instrumento que hoje, né, se fala muito, né, mas pouca gente sabe o que é a questão da regulação, né? Eu até trouxe uma pequena apresentação aqui para a gente ir acompanhando, né? Se você puder compartilhar, é para falar um pouco sobre a regulação, seus conceitos, né? E sobre a capacidade, a possibilidade de se efetuar regulação por meio dos consórcios públicos, né? Que hoje se colocam como uma ferramenta, né? Como um instrumento, que ela falou, ele não é uma competição com o município, pelo contrário, é um instrumento poderosíssimo que está nas mãos dos municípios e que os municípios devem cada vez mais utilizar-se dos seus consórcios, né, para alcançar os seus objetivos, né? Então, mas vamos falar um pouco mais vagar desse assunto agora, né? Peço a Adel ali para iniciar, né, do primeiro slide, para a gente falar do tema. Só se você puder iniciar ali com o primeiro slide lá, o verde, e na sequência, aí é o 4. Né? Vamos lá para o 1. E? O slide 1. Não está aparecendo ainda aqui na minha tela. O slide 1. Então, deixa eu compartilhar novamente. Vou interromper e vou compartilhar novamente. Tá, não, tudo bem. Né? Mas... E agora? Pronto, isso. Pode avançar para o primeiro. Né? Então, vamos lá, gente. Né? O que é a regulação? Pode passar. Né? A regulação, gente, é uma atividade do Estado, né, do poder público, que ela envolve justamente a normatização, estabelecimento de regras, né, de padrões de comportamento e também a fiscalização, né, de determinados serviços públicos e atividades econômicas, né? Normalmente a gente divide serviço público e atividade econômica atrelando aos privados, né? E que ela tem uma característica muito interessante. Qual é? É de mediar, é de conciliar os interesses dos atores envolvidos, que são principalmente o poder público, nós, cidadãos e usuários, e os prestadores de serviço, que muitas vezes são empresas privadas, mas também pode ser o próprio poder público prestando serviço, como a gente tem, por exemplo, o caso dos consórcios, né, de saúde ou dos consórcios de resíduos que prestam diretamente os serviços. Em alguns municípios nós temos empresas municipais que prestam serviço de água e esgoto, então o poder público ele também se coloca na posição de prestador. E a regulação ela tem esse caráter, né, de mediar esses interesses que estão envolvidos entre esses atores, né? E a gente costuma dizer que ele é uma interseção, a regulação, entre a ciência jurídica, né, o direito, e a ciência econômica, a economia. Por quê? Porque é um estabelecimento de normas, de regras, de regulamentos, né, fiscalização dessas atividades em um ambiente que, na maioria das vezes, é um ambiente de atividade econômica, de interesse econômico, né, de prestação de serviços públicos, de prestação de serviços de interesse coletivo. Então, ela fica ali nessa interseção entre essas duas ciências. Pode avançar, Débora, por favor. Né? E aí, por que, né, regular e quem regula? Né? Primeiramente, nós temos dois motivos para regular. Primeiramente, é um motivo jurídico, é um motivo legal, certo? A lei, ela determina, principalmente na Constituição Federal, a gente tem lá no artigo 174, que ele fala que a regulação é uma obrigação do poder público, ou seja, o poder público ele deve regular as atividades econômicas e os seus serviços públicos, certo? E especificamente, por exemplo, na área de saneamento básico, lá no artigo 8º, ele diz que o titular dos serviços públicos de saneamento básico, e aqui eu trato água, esgoto, resíduos, drenagem, ele deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desse serviço, independente da modalidade de prestação. O que é isso? Independente se é prestado pelo poder público, se é prestado por uma autarquia, se é prestado por um concessionário, enfim, tem que ter regulação, é obrigatório. Além disso, é um motivo técnico
para que regular, né? Por que regular? É um motivo técnico, é um motivo econômico. É o quê? É combater as falhas que nós encaramos hoje na prestação desse serviço, é o que a gente chama de falhas de mercado. Como, por exemplo, a existência dos lixões. Os lixões representam uma falha na prestação do serviço público. E a regulação, ela tem esse viés de auxiliar, de fortalecer e de combater a existência, né, dessa falha de prestação de serviço, né? Também ela visa combater os monopólios, a falta de informações aos usuários acerca daquele serviço, a falta daquele serviço, problemas de continuidade. A gente tem recentemente acompanhado nos noticiários muitos problemas, por exemplo, aqui no estado do Ceará com a Enel, né? Então, essas falhas de prestação de serviço também fazem parte do universo da regulação, né? O combate a essas falhas de prestação de serviço. Como a Del falou no início, né, o modelo, né, regulatório que o Brasil adotou foi o modelo das agências reguladoras, né? O que são agências reguladoras? Né, agências reguladoras são autarquias, né, são autarquias como outras autarquias. Entretanto, elas detêm algumas características que são especiais a elas, dotando-as de um pouco mais de autonomia, né, na sua função. Elas têm uma autonomia necessária por conta da especificidade técnica que as agências atuam nas suas funções. Então, para atuar no setor de energia, no setor de saneamento, eu preciso ter uma liberdade técnica maior a fim de que esse serviço ele seja prestado com qualidade à população. Então, as agências, elas naturalmente têm essa autonomia técnica, não ficando subordinada, por exemplo, a determinações de ministérios, de secretarias, porque elas precisam ter esse âmbito de liberdade a fim de atingir um serviço de maior qualidade à população. Também essa liberdade, essa autonomia, ela se traduz também na capacidade decisória, porque a agência ela tem que tomar decisões, muitas vezes, penalizando o serviço, né, o prestador de serviço que não cumpriu as metas. Então, ela tem que ter essa autonomia para poder tomar decisões mais justas e mais coerentes, né, com a sua função. Além disso, ela tem também, né, a sua autonomia administrativa para ter os seus próprios serviços, os próprios servidores, autonomia financeira com os seus próprios orçamentos, né? E uma característica que diferencia também a agência agência reguladora das demais autarquias é a existência de mandato para os seus dirigentes, né? Justamente para isso, para garantir essa independência, garantir essa neutralidade da agência, essa imparcialidade da agência em relação aos atores envolvidos, né? Ao próprio poder público, aos prestadores de serviço, né, ao setor privado e também em relação aos usuários. No Brasil, esse fenômeno ele iniciou na década de 90, com a reforma administrativa, né? O Estado ele sai de um modelo mais burocrático para um modelo gerencial, um modelo de supervisão dos serviços públicos. Então, foi um tempo de muitas, digamos, descentralizações, houve muitas concessões de serviço público, principalmente no âmbito federal, né? As concessões de energia, as concessões de telefonia. Então, para acompanhar a prestação desse serviço, o governo federal ele começou a criar essas agências reguladoras, e hoje a gente tem inúmeras agências em nível federal, que foram as primeiras, como a Anatel, que eu falei, a ANEEL, na energia, nós temos a Anvisa, nós temos a ANP, que trata, né, de gás e petróleo, nós temos a ANMP, que é de produção mineral, enfim, nós temos muitas agências federais que vieram surgindo a partir desse fenômeno. E aí, quando a União começou a fazer isso em relação ao seu serviço, a reboque vieram os estados, né? E aí a gente tem inúmeras agências estaduais, como a Arcesp em São Paulo, a Argenesa no Rio, né? Aqui no estado do Ceará nós temos a Arce, que faz a regulação e fiscalização dos serviços que são delegados ao estado do Ceará, né? E tem convênios com as agências federais, enfim. E, atualmente, nós vivemos uma nova fase, que é a fase de regulação dos serviços municipais, né? Só para vocês terem uma ideia, agora, recentemente, há 2 anos atrás, que o maior município do Brasil instituiu a sua agência reguladora, foi o município de São Paulo. O município de São Paulo, hoje, ele tem em torno de 12 milhões de habitantes, é maior do que o próprio estado do Ceará. É uma economia muito pujante, não existia uma agência reguladora. Então, há pouco mais de 2 anos, eles criaram uma agência reguladora, a SP Regula, e que agora ela vem começando esse trabalho de regulação
lá no município de São Paulo. E o Ceará, né, não poderia ser diferente, como um estado de vanguarda, ele também, né, tem que buscar essa modernização da sua gestão, a fim de oferecer serviços, né, os municípios oferecerem serviços de mais qualidade à sua população. E, diante desse desafio, como não é fácil ter uma agência reguladora, o principal instrumento que se utiliza agora para os municípios, principalmente os pequenos e médios municípios, é a constituição de consórcios públicos, né? No Brasil, nós temos em torno de 30 agências municipais, são propriamente do município. Aqui nós temos, no Ceará, uma única agência, que é a CEFOR e a AGFIS, né? Que é a dobradinha. Uma faz a regulação, outra faz a fiscalização. Mas nenhum outro município tem a sua agência reguladora própria. Por quê? Porque é uma temática complexa e uma temática que tem um custo muito elevado, né? Então, aqui... Seu tempo, gente... viu, Pablinho? Tá, pode avançar, inclusive, no slide, né? Aqui no estado do Ceará, né, justamente por esse problema complexo, está se fomentando a utilização de consórcios, né? Por quê? Porque é um problema de interesse de todos, e o que é melhor? Atuar isoladamente ou em cooperação? Sem dúvida, atuar em cooperação. Por quê? Porque reduz os custos e há o melhor uso dos recursos públicos. Eu fortaleço a autonomia dos municípios, porque os municípios passam a ter capacidade decisória também sobre os seus serviços prestados. Eu amplio a capacidade de contratação, porque um consórcio de regulação, ele traz esse fomento, né, essa atração de investimentos para os municípios que são consorciados. Eu dou maior efetividade e transparência às ações, bem como eu faço a redução das desigualdades regionais. Municípios pequenos, por exemplo, o município de Apuiarés, ele dificilmente tem condição de ter uma agência reguladora. O município de Grangeiro, mas somente os municípios de médio e grande porte é que terão condições de ter as suas agências com toda a tecnicidade que envolve esse trabalho, né? Eu peço para passar para o último slide e a gente, né, ficar dentro do tempo, né? E aí, quais atividades podem ser reguladas? Todas as atividades que são, por lei, obrigadas aos municípios, aos serviços municipais. Então, todos os serviços municipais, eles podem ser regulados. São aqueles chamados serviços de interesse local, né? Está previsto lá no artigo 31 da Constituição Federal. Bem como os serviços que forem delegados para a agência, né, através de parceria com outras agências. E aí eu cito alguns, como iluminação pública, água e esgoto, resíduos sólidos, drenagem, serviços funerários, mercados, vigilância sanitária, planejamento urbano, enfim, né, um universo de serviços que são de interesse do município e que necessitam obrigatoriamente de regulação a fim de promover o desenvolvimento local. Né, que eu estou deixando aqui rapidamente os meus contatos, é uma matéria assim, muito instigante, que tem muita pauta, a gente passaria aqui uma tarde inteira falando sobre isso, né? Então, rapidamente aqui os meus contatos, e aí já passo aí a palavra para o nosso próximo palestrante. Perfeito, Pablinho. Realmente, esse tema merece uma oficina, né? Podemos até pensar numa oficina, né, Daniel? Nosso analista que está aqui, com certeza ele já anotou aí essa demanda, merecemos amildar esse conteúdo e um trabalho mais focado, mais técnico mesmo. Então, já põe na tua agenda, Daniel, já vamos ver aí, depois da marcha a gente senta e conversa aí o planejamento para a Escola de Gestão. Perfeito, Pablinho. Eu estava aqui pensando, quando você falou da reformulação administrativa, eu me lembrei que isso foi muito fortemente ventilado a partir daquele processo de privatização, né? Onde foi delegado, né, a função de telefonia, de energia elétrica, e hoje nós temos, e o que era antes o governo que executava, ele delegou ou privatizou diretamente para uma instituição privada, e ele tinha que acompanhar isso, porque é um serviço de interesse público. É um trabalho que uma empresa privada executa, mas ele está dentro do princípio da primazia do interesse público, né? É um serviço básico, o saneamento, é um serviço básico, energia, água, esgoto. Então, o governo diz assim, tá bom, André, tu cuida, tá bom, Daniel, tu executa aí, mas eu vou estar, com meus olhos e os ouvidos bem abertos através das minhas agências reguladoras. E os custos realmente são altos, merece um corpo técnico, um equipamento, sistemas e tudo, e isso realmente municípios de pequeno porte é mais uma responsabilidade que ele adquire de controlar esse serviço,
e que não cabe, podemos assim dizer, no bolso dos nossos municípios. Então, como ter iniciativas que possam mitigar essa questão financeira e não comprometer a qualidade do serviço, é sempre muito bom e é uma boa sacada essa aí da regulação por meio de consórcios também, né? Bacana, bacana. Vamos ver aqui se tem mais algum município que se manifestou. Por enquanto, ninguém, mas esquece de escrever, não, aí. O município que você está nos acompanhando é muito importante para a gente saber aonde a nossa mensagem está chegando, porque nós estamos aqui por vocês e queremos estar com vocês aqui também, né? Então vamos assim, enquanto não chega mais notícia aqui para eu dar um abraço, eu vou aqui passando aqui para o nosso próximo momento, que vai ser já com o nosso outro palestrante, que nós vamos descobrir aqui mais alguns detalhes sobre essa questão que a gente vem já entrei um pouquinho nisso, essa possibilidade de regulação por meio de consórcio público, que a gente sabe que, eu acho até que já foi comentado isso, que não precisa ter um consórcio só para resíduo, manejo de resíduo, um consórcio só para como é que eu posso dizer, para a saúde, um consórcio só para o trânsito, que nós estamos levantando essa bandeira aí na gestão municipal de trânsito, mas ele pode ser um consórcio multifinalitário. E, da mesma forma, a regulação desse serviço por meio do consórcio público, que agora está amparado, conforme o Pablino mostrou aqui, pela Constituição, pela legislação infraconstitucional, a gente sabe que isso vem dando maior capacidade e maior condições de aplicação e acompanhamento desses contratos, inclusive dando maior transparência na aplicação desses recursos públicos. E os especialistas defendem isso, né? Se o município sozinho não tem capacidade financeira e nem técnica para operar, por que não, né? Juntar forças e aumentar esse controle, favorecendo aí os usuários e garantindo esse serviço público mais eficiente. Então, para a gente descobrir mais detalhes sobre essa importância da regulação para os consórcios, já continuando aí o que o Pablino iniciou, a gente convida aqui o André Wiersbick, né, ele que é vice-presidente da AGAS, para falar, e ele como gestor municipal, né, também ambiental municipal, dizer lá na ponta se isso realmente funciona, pode vir a fortalecer os municípios, e a gente está aqui doida para ouvir o que o André vai trazer aí na prática. André, com você. Vou marcar aqui os 10 minutos no reloginho. Tranquilo. Bom, além de todos os aspectos anteriormente falados, nós imaginemos que o Estado do Ceará, por essa vanguarda, a gente acaba tendo, obviamente, situações novas. Então, cabe até a pergunta, eu, prestador do serviço, posso me regular? Não. Então, já é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Então, eu, como consórcio público de resíduos, não posso me regular. Eu teria que, na verdade, ter uma agência reguladora com todas essas, né, digamos assim, esses aspectos legais que o Pablino falou, e aí... André, deixa eu te interromper aqui por 30 segundos, eu te dou esses 30 segundos no finalzinho para eu corrigir um pecado que eu cometi. Eu não cumprimentei o pessoal da AMAB, a Associação do Maciço de Maturité, que está nos acompanhando. Então, são 16 municípios representados aí, né? Ok? Pronto, 30 segundos. Tranquilo. Então, como tudo é muito novo, você imagina hoje empresas com know-how, como a Enel, a própria CAGES, que são reguladas há anos e anos. Ainda assim, a gente, vez ou outra, vê algum problema. Então, os consórcios, eles tendem obviamente, cada cabeça é uma sentença, eles tendem a trilhar um caminho próprio. Então, o que é também importante nesse contexto da regulação é que, através de uma auditoria, obviamente, após uma fiscalização, se remete um instrumento importantíssimo, que é o relatório, para que o próprio órgão ele consiga enxergar as adversidades, ou seja, os caminhos que estavam sendo percorridos de forma, não da forma correta. Então, nós temos hoje 21 consórcios, 21 presidentes, 21 superintendentes, 21 quadros técnicos e de assessoramento jurídico e técnico também pensando de uma forma. Então, a gente consegue alinhar, na maioria das vezes, sim, mas enxerguemos que esse cenário ele pode ficar turvo, Daniel, quando a gente, cada um, tomar suas decisões e caminhar até onde achar que pode, e de repente ter que descobrir que tem que voltar desde o início para poder fazer tudo de novo, por conta que não se seguiu uma norma técnica, não se serviu
de uma técnica apropriada. Então, hoje, a regulação não é só a questão de você dizer que vai ter um serviço delegado, vai ter alguém olhando para aquilo. Ela também não deixa de ser um assessoramento administrativo, jurídico, de excelente qualidade. Então, a gente vê que os serviços avançaram muito quando as agências chegaram. Se você olhar hoje os consórcios que mais avançaram, inclusive aqui no nosso estado, eles já estão sendo regulados. Se você olhar as agências que estão atuando hoje, elas têm um quadro técnico qualificado, porque têm uma experiência, têm um know-how. Vivenciaram momentos, né, em outrora, que eram novos, e hoje tem um corpo, uma robustez maior. Então, a importância das agências reguladoras para os consórcios é remeter aos municípios também essa capacitação técnica através dessa auditoria. Não é só esperar ser fiscalizado e, como diz assim, a grosso modo, você pega um flagrante. É você ter a perspectiva, a possibilidade de trabalhar preventivamente os problemas. Então, a regulação dos resíduos é algo que vai ter que acontecer logo. A gente vai precisar realmente, não só da agência regulando, mas é uma agência parceira. A gente entende que não adianta hoje, por exemplo, nós entregarmos tudo ao privado. Por que a gente não entende dessa forma? Porque a concepção do negócio é para que atenda ao público. Então, a gente não pode ter só um lado na nossa gangorra que esteja sendo valorizado. E tem que valorizar os dois, tem que ter um equilíbrio. E eu não enxergo o avanço de nenhum dos nossos consórcios, dos nossos 21, que venham aí mais outros tantos. Estou falando de resíduo, mas aí tem muito mais do que isso, juntando com o da saúde, sem que não haja essa regulação. Então, a princípio, a agência pode parecer que é algo que vai fiscalizar, que vai restringir, que vai fazer com que seja aplicado só as novas. No entanto, a gente vai ter um avanço muito grande. Quando se fala em município de pequeno porte, eu posso dizer com propriedade, eu tenho o Grangeiro, que é o menor do estado, e na minha lista dos 9 municípios do meu consórcio, eu tenho outros 3 que são pequenos, estão na lista dos menores do Ceará. Então, se não fosse o advento do consórcio, como é que a gente ia conseguir avançar nas políticas públicas nesses municípios? Não que eles sejam incompetentes, ao contrário, dentro das suas perspectivas, são até competentes demais, porque aparecem como municípios e tem sempre algum ganhando de destaque em alguma coisa, seja na saúde, seja no meio ambiente, seja na infraestrutura, porém, como está dito, em um dos itens, e a gente não consegue avançar nas políticas públicas de uma forma geral se a gente não tiver um bom direcionamento. Então, não consigo enxergar hoje o estado do Ceará sem os consórcios públicos. A gestão de resíduos, ela está vindo ainda como, vamos dizer assim, um modelo a ser instituído. Nós temos um modelo da SEMA, né, que ele rege sobre a política do pré-aterro, que, na sua essência, seria tudo que a gente puder tirar antes de ir para o lixo, que ele volte para a cadeia produtiva. Então, você imagine 80% de tudo que nós geramos pode voltar para a cadeia produtiva, inclusive resto de alimento. Mas qual vai ser a forma? Aí, mais uma vez, entra a questão da regulação, que não é só a operação, é também a gestão. Então, na hora que eu tenho toda a técnica instituída e na hora de aplicar eu não tenho ninguém para nos direcionar, consequentemente eu não vou ter sucesso para isso. É a falha institucional que a gente tem. Lei a gente tem muito no Brasil. Se você for olhar, era para ter resolvido os problemas do lixão em 2010, com a 12305. Resolveu? Não. Por quê? Ela veio de uma forma genérica, atendeu talvez a um universo pequeno de municípios que tinham condições de, obviamente, quando aplicada a lei, dar uma resposta suficiente, mas a grande maioria não tinha. Você vê, o Daniel da técnico agrônomo, ele é um agrônomo formado, a lei dos agrotóxicos. Tinha um capítulo lá que falava, para você ter agrotóxico na sua propriedade, tem que ter uma casinha de 2x3, 6 janelas, impermeabilizada, quando teria o agricultor morando numa casa de taipa. Então, é uma coisa desproporcional. Para que não hajam essas desproporcionalidades, tem que ter, obviamente, uma norma, claro, para ser atendida, mas as especificidades, elas também têm que ser atendidas. Então, essa política, ela está nascendo
de baixo para cima. A gente vai no catador e pergunta, catador, hoje, o que é que você vende? Aí ele vai me dizer o que é que ele vende. Adianta eu coletar tudo hoje e jogar na associação? Do mesmo jeito que eu enxergo que somente as centrais municipais de resíduos não vão acabar os lixões. Não tem como a gente, numa política inicialmente, na perspectiva aí de atender talvez 20%, 30% do que é gerado, eu daqui a 2, 3 anos, atendendo o marco regulatório, dizer, nós estamos livres dos lixões. Não tem como. Para que a gente consiga realmente esse nível de excelência, a gente vai precisar dessa discussão que o Elano frisou, que é a institucionalização do debate. E aí a institucionalização do debate ela vai transcender, e aí a gente vai ter a pactuação ou a repactuação de algumas políticas. Não adianta a gente falar que política que vem como receita de bolo dá certo. Por quê? Nós somos 5 aqui na tela. Se eu pegar a mesma receita de bolo, o bolo de um queima, o do outro sai mais doce, porque sempre alguém vai usar o quê? Aquele seu toque pessoal. Para que não hajam esses toques pessoais, aí sim, a agência reguladora, ela vai chegar e vai nortear e vai dizer, olha, não é a receita do bolo, aqui é a norma que a gente tem que seguir. Por mais doce ou amargo que fique, na grosso modo, a gente vai tentar resolver o problema. E eu vejo a agência reguladora hoje, né, eu tenho assim, uma parceria grande que a gente consegue essa interação com a ACE, né, tem o meu amigo Alceu, meu amigo Geraldo, Marcelo, que das vezes que eu precisei, quando eu estava na revisão do plano lá de saneamento... André. Isso, no plano de saneamento básico lá de Juazeiro do Norte, o que é que a gente enxergou? O plano foi concebido, estava lá toda a parte orçamentária, estava toda a parte estrutural, porém, não era execuível para aquela realidade, para aquele momento. Poderia ser para daqui a 10 anos, ou poderia ter sido há 10 anos atrás. E aí, nessa discussão, a gente se aproximou da CAGES, nós começamos a entender que o processo de regulação ele transcende a questão da fiscalização. É um suporte técnico de altíssima qualidade. A gente teve contato com o Pablinho aí ainda, quando o Aris, e nas conversas que a gente teve com ele, as dúvidas são sanadas porque eles têm um know-how. E nós, servidores dos municípios, podemos até ter toda a experiência e tal, mas a gente sempre vai enveredar para uma área. Eu me especializo em uma, Del em outra, o Daniel em outra, e aí a gente vai acabar tendo que ter realmente essa questão da pactuação ou da repactuação. Então, não enxergo o avanço da política aqui no estado do Ceará sem regulação. Tem alguns colegas que até conversam comigo e com a Elana, e tem um grupo de superintendentes, alguns até citam o impacto disso, né, digamos assim, financeiramente. Porém, infelizmente ou felizmente, a gente tem que pagar por tudo nessa vida. A gente vive num mundo onde se paga por tudo. E aí, o preço, talvez, possa parecer alto, Del, possa parecer alto, mas, dependendo do resultado, a gente vai ver que é barato. Vou usar aqui para terminar minha fala, que as pessoas dizem o seguinte, a gente paga imposto demais. Para quem é mais um imposto? Para quem é mais uma taxa? Se a gente tivesse o serviço de retorno proporcional ao sentimento que a gente tem de que está pagando, pode ter certeza que todo mundo pagava sorrindo. O problema é, muitas vezes, a gente vereda por tentar fazer da melhor forma e a gente não consegue. Aí o sentimento do cidadão é, eu pago e não tenho resultado. Então, para que haja um resultado, tem que haver a parceria. Cidadão, a instituição pública, a instituição privada, onde todos ganham. E não fique naquela gangorra, sempre lá em cima, né? Tipo assim, brincando com quem está lá embaixo. Então, era isso, para iniciar o debate, a gente está à disposição, e deixemos aqui nosso agradecimento em nome do Júnior, presidente aí da PRES, que vem nos dando total suporte e apoio, e, obviamente, estendendo a toda a equipe, que vocês são pessoas competentíssimas. Perfeito, André. Você tocou num ponto aí muito importante, que a regulação, o papel dela está para além da fiscalização, e a gente pode depois, durante o debate, conversar um pouquinho melhor sobre isso, porque a fiscalização ela também tem que ser educativa, ela tem que ser proativa, né, para evitar o problema, e não apenas no viés da punição. Muito bem lembrado. Quero perguntar aqui a vocês duas coisas. Primeiro, já postaram aí no Instagram
a foto marcando @Prece Ceará, pode marcar @Agace também, né? Para a gente saber que vocês postaram aqui a Quinta com Debate. E outra coisa, se você quiser receber a sua declaração, eu já estou colocando aqui a declaração de que você esteve participando da Quinta com Debate de hoje, eu já vou soltar aqui no chat o link das inscrições. Você se cadastra no Simpla, um link que está aí, que a gente envia por e-mail, certo? Então, não esquece de fazer esse registro aí para a gente contar com prestigiar vocês aqui e justificar para o gestor porque que você ficou mais de 1 hora ausente do seu trabalho, mas na verdade estava se capacitando. E vamos dar aqui mais uma rodada de abraços especiais para o pessoal de Iguatu, Barreira, Independência, Palmirim, Marco, Martinópolis, Nova Russas, Ocara, Paramoti, Pires Ferreira, Santana do Acaraú, Salitre, e também nós rompemos as nossas fronteiras do Ceará. O pessoal do Cimavi, né, no consórcio da região, tá, acho que do Vale do Itajaí, né, está aqui conosco, né, de Santa Catarina. Um abraço aí, o estado de Santa Catarina, façamos aqui um reconhecimento, é também o estado de vanguarda na parte de consórcio, na parte de regulação e de gestão de resíduos sólidos. Então, um abraço aí, nós estamos já nos preparando para a missão técnica em outubro, para visitar aí vocês, catarinenses, e aprender um pouco mais e trocar experiências, viu? Nos aguardem. Então, vamos lá aqui, vamos continuar aqui com a nossa live e dizendo também que não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, marcar aqui as notificações e o like na nossa live de hoje, também nos seguir nas redes sociais para que a gente dê força e visibilidade à pauta municipalista junto aí da nossa sociedade. Então, vamos agora para o nosso segundo bloco, vamos falar aqui com esses especialistas, eles que vão dizer aqui para a gente tirar as dúvidas. Então, corre aí se você não registrou sua dúvida, nem sua pergunta, ou um seu comentário que mereça ser discutido aqui, para que a gente possa ver aqui com eles nesses 20 minutos de live ainda que nos resta, ok? Vamos ver aqui se já tem alguma pergunta elencada para a gente responder. Eu vi aqui um comentário que, enquanto chegam as perguntas, que eu vou colocar aqui como se fosse uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Foi da... Ela falou que, deixa eu só navegar aqui e procurar aqui, foi a Vanessa Lima. Ela disse assim, os consórcios de resíduos devem observar que não podem absorver a regulação dos serviços que eles mesmos são encarregados de prestar, serviços de manejo de resíduos sólidos. Então, isso vale uma reflexão, até sim, que a gente sabe que o papel da regulação foi exatamente esse, né, de fiscalizar aquilo que o governo já não executava mais. Com relação a essa compatibilidade que a Vanessa questiona aqui, eu entendi como isso. Se eu sou um consórcio de manejo de resíduos sólidos, eu posso me autorregular? Ou eu tenho, ela disse que não, eu tenho que estar atento a isso. Então, os nossos especialistas vão aqui concordar e comentar aqui a fala da Vanessa. Por favor. Eu vou só dizer que eu até citei isso na minha fala, que a gente realmente teria que ter uma agência ou um consórcio que regule com afinidade ou com a finalidade só disso. A gente realmente não pode absorver, quem opera não pode regular. Eu até citei isso, que realmente é contraditório, né? Isso. E ela foi muito feliz nesse comentário que ela destacou isso, né? Sim, sem dúvida. É uma premissa, antes de tudo, legal, né? A lei de saneamento, quando trata... Isso não é só para os consórcios de resíduos, isso também vale para os prestadores de água e esgoto. A lei deixa muito claro que não pode haver essa confusão, né, entre prestador e regulador. E é justamente aquilo que eu falei, para garantir, né, essa neutralidade da agência em relação aos interesses envolvidos, né, entre prestador de serviço, entre poder público, né, propriamente o poder concedente, no caso o município, titular de serviço, e os usuários, né. Aqui no Brasil, a gente tem uma experiência, eu tenho conhecimento de uma experiência, em que um consórcio, ele tem um setor de regulação, ele não é propriamente uma agência, isso é até criticável do ponto de vista jurídico, legal, isso não é interessante para a prestação de serviço,
mas ele faz essa regulação, é o CISAB, lá de Minas Gerais, ele tem um setor que faz essa regulação, também não sei muito bem como funciona, mas isso funciona melhor em serviços que são delegados, né? Quando o serviço é delegado para a empresa privada, para a iniciativa privada, e o consórcio acaba assumindo aquela função de fiscalização. Aqui no Ceará, nos consórcios de resíduos, nós temos um cenário diferente, porque o consórcio ele é o próprio prestador de serviço, né? Especialmente no que tange o manejo a partir da triagem, né? Do transbordo, né? Do resíduo. A coleta, em sua grande maioria, ela fica sob responsabilidade direta do município, né? Então, é interessante, e a lei deixou muito claro isso, no novo marco de saneamento, que deve haver essa dissociação, essa diferenciação entre ente regulador e ente prestador de serviço, justamente para garantir a qualidade do serviço público. Isso vale, assim, é uma premissa que não só para o saneamento, mas vale para todos os demais serviços, que aqui a gente falando como regulação como um todo. O município ele tem uma gama de serviços, né, para prestar. Então, é necessário que em todos esses setores, né, haja essa diferença entre o prestador e o regulador, seja saneamento básico, seja serviço funerário, seja o mercado lá da cidade, enfim. Não pode haver essa confusão. Queria só mandar um abraço também, que eu vi que o pessoal de Santa Catarina, né, lá eles têm uma experiência muito legal, muito interessante, de regulação consorciada, tem duas, na verdade, que é a Ari Santa Catarina, lá com meu amigo Adir, que é o presidente, também a Agir, que fica lá no Vale do Itajaí. Itajaí, Blumenau, se não me engano, né? Em Blumenau, lá com meu amigo Daniel. Então, é uma agência que é multifinalitária, ela regula diversos serviços, além de saneamento básico, apesar de saneamento básico ser o principal da agência, mas ela regula. Então, um abraço a todos lá de Santa Catarina, a todos que fazem Agir, né? O meu cordial abraço a eles. Você já se inscreva na nossa missão, que está prevista a gente ir à ANFRE, que é a Associação dos Municípios do Vale, né, do Itajaí, e aí a gente vai ter, sim, um diálogo com a AGI e com as outras agências de regulação lá. E a gente pode pensar assim, né, só para colaborar ainda mais com a fala da Vanessa, é que o que é que acontece? A regulação do consórcio tem que ser feita como é feita na prefeitura, né? Pelo controle interno, pela auditoria interna, e isso é o olhar para dentro. Esse olhar de fora realmente tem que ser um terceiro ente para dizer assim, ó, estou com os meus holofotes ligados, na hora que você errar, você vai ser cobrado por isso. Aí entra aquele papel da regulação que também é educativo, né? Aquela conversa preventiva, aquele diálogo orientativo. Nós aqui temos uma parceria muito boa também com a ARCE, né, que é a Agência Reguladora do Ceará. A gente sempre que possível entra nessa sintonia com eles para mediar algum diálogo, para que os serviços fluam, para não chegar ao extremo da punição, né? Então, evitar, porque problema, para a gente resolver, a gente tem que resolver, mas quanto menos custo a gente tiver para resolver um problema, é melhor a gente ir preventivamente e não criá-lo, né? Então, a gente tem... Oi. Exatamente o nosso pensamento. Você imagina a gente ter uma ouvidoria e controle interno, onde os procedimentos serão todos instituídos e normatizados, e aí a gente tem a perspectiva, a possibilidade de ter um assessoramento, não estou dizendo isso, obviamente, não é brincando, é falando sério mesmo, um assessoramento extremamente qualificado e técnico, que vai interagir com a gente olhando de fora. Né? Todo time de futebol tem um capitão e tem um treinador. Uma vez disseram o seguinte, rapaz, para que o treinador na seleção brasileira? Os caras são tão talentosos, todo mundo já nasceu jogando futebol. Aí eu disse, mas tu imagina que às vezes você está emocionado no jogo e você não presta atenção no seu adversário. E aí o cara que está fora, ele está olhando e está dizendo, presta atenção, estão lançando a bola e tal. Então, isso é a parceria das agências reguladoras. É trazer para o universo interno todo esse know-how, toda essa expertise que eles têm no universo externo. E não é só fiscalizar para punir, você tem toda a razão. É a auditoria positiva. Eu já tive acesso a relatórios das agências reguladoras, são riquíssimos. É um verdadeiro livro de como fazer e como fazer direito. Então, é imprescindível esse suporte. Imagine o tanto de custo que se diminui, né? Daniel, desculpa, Daniel, te interrompi, mas eu vou achar para você.
digamos assim, eu estou aqui, eu estou vendo que aquela ação vai dar problema, ela causou um impacto no meu ambiente, ela danificou, eu vou gastar milhões para corrigir. Se ali na base eu corrigir, não deixei acontecer errado, já é uma economia, já é um prejuízo a menos para a nossa sociedade, né, Daniel? Eu cortei sua fala, me perdoe, Não, está com era você. justamente isso que o Pablino já falou. Também é uma questão legal. A regulação tem que ocorrer. Não é porque eu quero, não. É uma questão que nós temos que seguir. E, como o André falou, é importante que se faça, não só na fiscalização, mas também no acompanhamento, nos direcionamentos, né? Então, assim, a gente é uma coisa que o Elano falou da institucionalização, e isso é o papel da prece. Nós já sentamos com o nosso presidente Júnior, ele está aberto a isso. Não vai ser semana que vem uma reunião, porque existe a marcha dos prefeitos, mas já pensando para a primeira semana de abril, não é isso, Elano? É uma reunião que a gente quer levar essa preocupação aos prefeitos, de institucionalizar realmente essa questão. Perfeito, esse debate, né? Del, eu queria só, assim, só complementar e, assim, dizer que foi muito importante, tanto que o André falou e também o Daniel agora, né, em relação a essa questão da obrigatoriedade, né? De fato, a regulação ela é uma obrigatoriedade do poder público, dos municípios perante os seus cidadãos. Não é uma questão de querer do município, é uma questão de obrigação do município para com seus cidadãos. Os serviços eles precisam ser regulados, né? É a materialização lá do artigo 37 da Constituição, da eficiência dos serviços públicos, né? Da continuidade dos serviços públicos. Além disso, eu queria complementar falando um aspecto que pouca gente fala, porque, né, fica focado no conceito de regular e fiscalizar, mas que é de suma importância e é um grande papel das agências reguladoras. O primeiro ponto que eu quero falar é a vedação, que tecnicamente eu poderia falar, vedação ao efeito cliquet, que é isso aí, é a proibição do retrocesso. Ou seja, a instituição de uma agência reguladora, quando eu passo a regular um serviço, eu, de certo modo, proíbo que aquele serviço ele perca a qualidade ao longo do tempo. Então, eu evito que aquele serviço ele retroceda com o passar dos anos. Porque as gestões, elas vão passando, elas vão se sucedendo, entra prefeito, sai prefeito, né? Mas existem interesses que estão acima dos governos, são interesses em nível institucionais, nível, né, de caráter de poder público. Então, as conquistas estabelecidas, elas não podem retroceder ao longo do tempo. E a regulação, ela vem justamente para isso, para evitar esse retrocesso, né? Então, às vezes você vê um consórcio de resíduo que vem numa política interessante, vem alcançando bons resultados, e eventualmente, com a mudança de gestão, acaba tendo a queda, né? E aquelas conquistas estabelecidas acabam sendo perdidas ao longo do tempo. Então, a regulação ela vem para impedir esse retrocesso. Um outro fator que é fundamental, né? Eu trago aqui inúmeros exemplos concretos aqui para vocês, mas temos aqui dentro da nossa casa, que é em relação à atração de investimentos para o município. Foi por meio do papel da regulação, e eu, quando diretor-presidente da ARIS, participei diretamente da formulação do projeto. Na verdade, a gente chegou, a agência foi construída. O processo já vinha em andamento, mas um pouco lento. Com a chegada da agência, houve um empurrão, que é a atração de investimentos para os municípios. O município do Crato irá receber, nos próximos 30 anos, aproximadamente 250 milhões de investimento para a universalização do seu serviço de esgotamento sanitário. Isso só foi possível ante a existência de regulação lá naquele município. Por quê? Porque a regulação, ela traz um ambiente seguro ao investimento. A gente sabe, né, temos muitos gestores aqui, né, não sei se tem algum prefeito, mas já tive a oportunidade de conversar com diversos prefeitos, e aqui não é só aqui, essa realidade é no Brasil todo. E a regulação também já é bem consolidada no Sudeste, no Sul do país, né? Então, assim, a regulação, ela traz um ambiente favorável para que os investimentos cheguem. O município, dificilmente, ele vai ter dinheiro dos seus cofres para bancar a universalização do serviço, seja um serviço de esgotamento sanitário, por exemplo, um serviço de aterro, né, que complementa o serviço do manejo de resíduos sólidos, de compostagem, enfim. E a gente precisa, muitas vezes, estabelecer parcerias com a iniciativa privada a fim de alcançar esses objetivos. Mas
para estabelecer esse tipo de parceria, a primeira premissa que se faz é a premissa da existência de regulação. Ou seja, o ambiente tem que ser conhecido, as regras têm que estar previamente estabelecidas. E assim, os investimentos acabam chegando naturalmente ao município. E não é só um investimento em obra, é um investimento principalmente nas pessoas, é um investimento em qualidade de vida, é um investimento em emprego, em mudança de vida, né? Em tributos que são gerados, a economia circula. Então, a melhoria dos indicadores, né, de saúde, de educação. Os indicadores de saúde, de educação, os indicadores sociais. E aí, naturalmente, o turismo melhora na região. Então, assim, naturalmente, o município, né, aquele consórcio ali, aquela região, ela se desenvolve com a chegada da regulação. Né? Então, assim, esses dois aspectos que eu quero salientar. E também dizer que nós temos aqui um exemplo, né, de Santa Catarina, e hoje as agências consorciadas no país estão, né, crescendo cada vez mais, e elas estão produzindo regulação de excelência. As melhores agências reguladoras do país hoje são agências de municípios consorciados, por incrível que vocês possam imaginar. Então, os municípios eles são muito capazes de efetuar uma regulação de qualidade. Né? Nós temos muitos técnicos bons nos municípios, temos muitas cabeças boas, muitos gestores bons nos municípios, nos seus órgãos, nos seus consórcios. Então, o município, de fato, ele tem que conduzir essa bandeira, ele tem que fazer acontecer também a regulação dentro dos seus territórios. Perfeito, perfeito. Assim, a gente tem assunto aqui para passar a tarde inteira falando, mas infelizmente nosso tempo nos obriga aqui a já partir aqui para as nossas considerações finais. Eu não poderia deixar de citar aqui alguns comentários, né? A questão que o pessoal aqui da Secretaria de Meio Ambiente que coloca aqui o desafio da educação ambiental, isso é muito importante. O cidadão também é parte dessa regulação, né? Ele que é o grande fiscal da sociedade, é para ele que o serviço é prestado, então ele, melhor do que ninguém, pode dizer se está sendo bem atendido na sua expectativa, mas ele também tem a contrapartida dele, que é fazer a parte de não agravar mais ainda a situação do ambiente, fazer a sua coleta dentro dos critérios da seletividade e todas essas questões. Dizer também que, como a prova, reforçando aqui o que a Vanessa diz, os resultados e as metas pactuadas são objeto dessa regulação, sim, sempre, e só para fechar aqui, o município que executa a sua ação, ele é fiscalizado, ele é regulado, quando ele executa diretamente, como eu disse, pelo controle interno e pelos órgãos de controle, né? O TCU, o Ministério Público e tudo mais. Mas quando ele diz, eu, município, delego a outrem exercer essa atividade, ou por delegação ou por concessão, eu tenho obrigação ainda maior de fiscalizar para saber se ele está fazendo aquilo que eu o contratei ou deleguei para que ele agisse em meu nome, né? Ele está falando em nome do município. Então, gente, vamos aqui para as nossas considerações finais. Uma alegria, um prazer enorme essa live, muito leve, um tema muito técnico, mas uma live muito leve. A gente está falando da vida dos municípios e isso aproxima muito o tema da nossa realidade. Eu queria aqui, em um minutinho, rapidinho, as despedidas de vocês. Pablinho, se despeça aqui do pessoal que está nos acompanhando no canal YouTube Apresse Ceará. Bom, quero só agradecer a oportunidade, né? Estou estreando aqui nesse programa, né? Foi incrível, né? Foi muito bom sempre falar da regulação. Quero agradecer a todos pela audiência. Também quero agradecer ao prefeito Júnior, né? Pelo convite, a todos que fazem a prece, na pessoa do competentíssimo Daniel, que sempre nos recebe muito bem na prece. Então, quero agradecer também a todos vocês da prece. Quero agradecer aos meus colegas debatedores, também pessoas de altíssimo nível, conhecimento, né? Pessoas que têm feito a diferença aí no estado do Ceará, o Elano, ao André, né? E fico à disposição aí de todos vocês. Né? Quem sabe a gente não aprofunda com um mini curso, seria bem interessante aí para os municípios, para todos, sobre a regulação. Então, muito obrigado. Né? Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro. E aqui no chat, Pablinho, já pediram para os encontros serem regionais, então já temos outro desafio, viu, Daniel? André, suas despedidas aqui, meu querido. Agradecer, né, o espaço, também compartilhar a alegria de ter tido essa oportunidade e também de estender
obviamente, que a todos que fazem a prece em nome do presidente Júnior Castro, né? Nós esquecemos aqui, talvez, de citar, a gente falou muito da Gastro, do nosso amigo Expedito, né? Doutor Nilson, né? Alguns que fazem a prece, o próprio José Helder, que foi meu presidente, o pessoal que faz a prece que tem nos dado essa vez e a voz para que a gente realmente traga essa discussão. E o principal tópico, talvez a gente tenha esquecido, é a questão da municipalidade. A gente está aqui realmente nesse intuito. A gente está aqui para brigar pelos municípios, né? Brigar positivamente, aquela briga de trazer conquistas. E não tem como a gente fazer isso se realmente não estivermos todos envolvidos no municipalismo. Então, essa é a palavra-chave, dizer que nós estamos aqui como AGAS, como superintendentes, como amigos dos nossos municípios. E essa ideia da regionalização é muito interessante, viu? É realmente bem legal. E boa tarde a todo mundo e agradecer a participação de cada um. Dizer que é importante, né, quando a gente tem público, porque tem esses questionamentos, tem essas, digamos assim, essas intervenções que são muito ricas no final do processo, principalmente para a gente, que ainda somos eternos aprendizes, né? Perfeito. Eu vou contar um milagre aqui. A sugestão foi do Paulo Roberto, né? Eu só repliquei aqui a ideia dele, apesar da gente aqui na prece fazer assim, mas foi uma boa e ótima lembrança e sugestão dele aqui. Então, vamos dar os méritos, né? Eu fui porta-voz do Paulo aqui. Nesse momento agora, eu passo aqui a palavra para o Elano, para ele fazer as despedidas finais dele aqui, do nosso pessoal que nos acompanha no @PreceCeará. Que dizer, né? Que beleza. Uma pergunta técnica bem colocada, um comentário, e essas respostas maravilhosas, duas pessoas excelentes, conhecem o assunto, o Pablinho, com toda a sua expertise, ou seja, é disso que eu falo, e é isso exatamente que a AGAS procura, essas oportunidades que a Prece, como uma grande parceira do município, não é que seja parceira da AGAS, é parceira dos municípios, né? Abre um espaço maravilhoso como esse. Quantas pessoas, quantos municipalistas, outros, inclusive de outros estados, o alcance maravilhoso que tem esse programa, essa quinta com o debate. Portanto, eu sou só agradecimento, aprendi muito agora aqui, hoje, né? Um negócio impressionante, fantástico. E eu fico... o Daniel sabe que eu fico ali no pé dele, não que ele não cumpra o que diz, pelo contrário, é porque eu perturbo mesmo, vamos atrás disso tudo, é disso que os municípios precisam. Hoje nós tratamos sobre a regulação, eu entendi muito bem, né, o poder dever, e aí só para acrescentar, antes de realmente terminar, o gestor público, nós que somos gestor públicos, precisamos dessa premissa de informações para melhor decidir. E a regulação, penso eu, que antes de qualquer situação traz isso. Mostra o caminho a ser decidido pelo gestor público, as informações que dali trazem da regulação e da fiscalização. Nada a acrescentar, apenas agradecer mais uma vez esse espaço e dizer, parabenizar aqui o André, o Pablinho, que são pessoas maravilhosas, entendem do assunto e enriquece o debate de tal forma que fica inesquecível um encontro como esse. Portanto, obrigado, parabéns a todos, parabéns pela audiência, e a AGAS continua e insiste nessa parceria. Daniel sabe, segunda-feira já estou lá, nós estamos nos reunindo para ver os eventos do ano, né, Daniel? E muito obrigado, Del, mais uma vez, e você maravilhosa, como sempre, conduzindo esse debate. A impressão que eu tenho, Del, é que você conhece tudo, sabe tudo, comenta com oportunidade, com conhecimento de causa. Ela sabe, viu? Ela sabe. Ela sabe. Aliás, não é impressão, não. Aqui é a demonstração de que ela realmente sabe. Se nós pegarmos todos os assuntos da Quinta com Debate, a Del, os comentários com pertinência, com inteligência. Muito obrigado. Daniel já me perguntou sobre isso, né, Daniel? Como é que pode? Pode. Mas você é fantástico. Muito obrigado, Del, mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade. Daniel, muito obrigado e um abraço a todos.
Eu costumo dizer, e eles riem muito, que eu sou mais metida do que entendida, porque tudo que dizem para mim eu corro e vou descobrir o que é, onde é, como não é, porque não, para mim não tem calado por resposta, eu vou buscar resposta para qualquer situação. E isso vai fazendo com que a gente transite, né, pelas pautas. Obrigada, Elano, pelo reconhecimento. E Daniel, aqui com você, a fala final, né, aqui em nome da nossa entidade. Aí, antes de você falar, eu quero fazer um reconhecimento a você. Como eu sou responsável aqui, junto com a minha equipe, Cleuda e Rafaela, pela Escola de Gestão, e a gente, juntamente, de mãos dadas com todas as áreas, comunicação e área técnica, a gente faz esse trabalho de capacitação, porque não é um trabalho só de um, é um trabalho de muitos. A área do Daniel, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, ano passado, capacitou 968 agentes municipalistas. Que é mais ou que é menos? É mais, né, Daniel? Então, ele está nesse recorde dele aí de 23, 22, vou botar a trave dele lá em cima para 23, a gente ultrapassar a barreira dos 3 dígitos, né, Daniel? Aí, ó. Apostado desafio aqui na Quinta com Debate, viu, Daniel? Vamos ultrapassar a barreira dos 3 dígitos, mas sem lhe constranger, mas, na verdade, lhe parabenizando pelo grande trabalho de 2022, que a sequência seja mais exitosa ainda. Eu passo a palavra para você encerrar aqui a nossa Quinta com Debate de hoje. Obrigado, Del, obrigado pelo carinho. Primeiro, agradecer, Del, realmente o que o Elano disse, a sua mediação não tem parâmetro, não, é de top para lá, não tem conversa, não. Agradecer meus colegas aqui, Elano, que realmente a gente trabalha muito junto, André, que também é parceirão, Pablinho, que vai ser o nosso parceiro aqui, que a gente vai ter que tocar isso para frente, viu? Você sentou com o nosso presidente, você viu que o negócio aqui não tem moleza, não. A gente vai botar isso para frente. E agradecer a todos que assistiram hoje o Quinta com Debate, dizer que a pressa está de portas abertas sobre esse assunto, inclusive a nossa ação principal dentro do meio ambiente, é o resíduo sólido aqui, a questão da regulação, que é um caso difícil que a gente tem que levar para frente, que os municípios têm que entender isso, e agradecer mais uma vez os secretários municipais, os técnicos, os prefeitos, né, e todos que participaram de hoje da nossa Quinta com Debate. Obrigada, Daniel. Registro aqui o nosso carinho todo especial aos nossos debatedores, Elano, André, Pablinho, nosso analista, articulador emérito aí das nossas causas aqui na Quinta com Debate, nessa área. Então, nosso carinho, nossa gratidão pela brilhante participação de vocês. Aqui a Quinta com Debate, nossa equipe abraça vocês realmente com muito afago. Agradecer a nossa equipe que está aqui por trás dos bastidores, a equipe da escola, do núcleo técnico, né, coordenadoria de comunicação, todo mundo ligado na Quinta com Debate, desde o seu nascedor à sua execução. Então, obrigada e gratidão pela dedicação de vocês. E a nossa gratidão mais que especial de nós 5 e de toda a equipe aqui, a quem nos acompanhou nessa hora e 24 minutos de live, discutindo o tema da regulação, que na verdade está para além do tema da regulação, está para o tema do interesse público, da qualidade de vida nos municípios e do fortalecimento das políticas públicas. O município que tem a sua política pública executada com excelência, respeita a sua população e traz para ela uma qualidade de vida cada vez maior. Nós esperamos vocês aqui no Quinta com Debate e nas outras atividades aqui do nosso canal, no Apresse Ceará, se inscreve, marca o sininho, curte a live de hoje, compartilha para quem não pôde estar aqui conosco, não esquece de fazer a sua inscrição, eu acho que ainda está aberto o link, para que você possa receber a sua declaração de participação. Um abraço a todos, beijo no coração e o municipalismo cada vez mais forte. Eu vou pedir aqui a todos para a gente desligar as câmeras e o microfone para que eu possa compartilhar aqui a nossa vinheta de encerramento. Um abraço e um beijo.